Mais um vídeo começando aqui no canal do VR. Meu nome é Vitor Rede e estou sempre aqui falando, dando palpite, opinião ou informação sobre as ligas norte-americanas, NBA, NFL e MLB. E hoje vamos falar um pouquinho sobre aí os playoffs da NBA que começaram no último sábado. E para começar, todos os jogos tiveram uma característica, que todos os mandantes venceram. Isso mesmo. Então, quem se classificou ali do primeiro ao quarto e teve ali o primeiro jogo em casa, saiu vencedor. Os jogos começaram no sábado, né? Tivemos ali Cleveland e Orlando Magic. Cleveland, como eu falei no último vídeo, analisando um pouco esses confrontos, veio um pouco pressionado devido ao último ano, né? Ter sido eliminado no primeiro round pelo New York Knicks, perdeu de 4-1. E pega uma equipe jovem, né? Que é o Orlando Magic. E essa inexperiência do Orlando pesou um pouquinho no primeiro jogo, tendo do outro lado o Donovan Mitchell, que tem uma vasta experiência em playoffs, né? Utah Jazz e também ano passado pelo próprio Cleveland. E saiu vencedor aí numa partida de poucos pontos, mas uma atuação defensiva muito boa. Vale ressaltar que o Cleveland Cavaliers é uma das melhores defesas da liga. Foi uma das equipes que teve a menor média de pontos sofridos. O Orlando também, ao decorrer da temporada, teve também uma defesa muito boa. Mas aí Cleveland saiu por vencedor nesse jogo. Como eu falei anteriormente, pesou um pouco aí a inexperiência do time de Orlando, que é um time bem jovem, né? Com o Banchero e o Wagner ali como os principais jogadores desse time. Esse confronto aqui é um dos mais esperados, né? Por muitos, né? Minnesota e Phoenix, né? Pelos jogadores que tem em ambas equipes. E Minnesota é um time que tá pegando fogo, né? Com o Anthony Edwards, né, cara? Esse jogador tem tudo para ser uma super estrela da liga. A cada ano que passa ele tá ganhando mais maturidade, melhorando seu basquete. Foi isso que aconteceu no jogo. Eles amassaram o Phoenix Suns do Big Three lá, do Durant, Booker e Bill. Não deu nem pro cheiro, né? Primeiro jogo, como eu falei, em Minnesota. Minnesota sai vencedor aí e abre uma boa vantagem, né? Foi até legal ver um pouco o Anthony Edwards com trash talk com o Kevin Durant, mas isso não tem nada demais, porque antes do jogo o Edwards falou que o maior jogador para ele é o Kevin Durant, então para ele está sendo um sonho enfrentar uma lenda, né, do outro lado. Esse próximo confronto talvez é um dos mais equilibrados, né, de todos os playoffs, que é o New York Knicks e o Philadelphia 76ers, e o Knicks fez valer o mando de quadra, numa partida onde o Embiid claramente não está 100%, ele não consegue nem pular para arremessar. Vocês podem ver os arremessos dele de 3, ele não sai do chão. E o Philadelphia até abriu uma boa vantagem, só que o Knicks, com a sua defesa super bem treinada do Tom Thibodeau, conseguiu segurar o Embiid dentro do possível, e os outros jogadores, né? E o Knicks conseguiu virar com uma grande atuação do Josh Hart e do McBride. E o banco fez a diferença, enquanto o banco do Knicks pontuou muito, o do Philadelphia apenas 7 pontos. E um detalhe nesse jogo, que o pior jogador do New York Knicks foi o Jalen Brunson, né? Curioso ver isso. Denver e Lakers, esse jogo, o Lakers até conseguiu ficar na frente do marcador, na frente do placar, só que não tem como, né? O Denver Nuggets é o melhor time da NBA, o Boston pode ter ficado em primeiro com a melhor campanha geral, mas é o time que joga de uma maneira completamente coletiva. Eu vejo o Denver acima dos outros times, e se não tomar cuidado essa série, eu acho que o Denver vai ganhar de 4-0, né? Sofreu um pouquinho no começo, depois o Lakers não conseguiu segurar, Denver ganhou facilmente. Domingo já não foi tão emocionante como o sábado, né? Tivemos aí várias lavadas, começando por Boston e Miami. Miami sem Jimmy Butler, primeiro jogo lá em Boston. Boston abriu uma grande vantagem no primeiro tempo, até o terceiro quarto. Eu acho que aí pesou um pouco aquele relaxamento que é natural de qualquer atleta. O time baixou a guarda, Miami até que encostou no placar, só que era difícil Miami vencer esse jogo. Miami acaba perdendo aí o primeiro jogo, Boston vencendo. Tem gente falando que essa série vai para 7 jogos, eu acho que vai no máximo a 5. Boston ganha o segundo jogo em Boston também. E infelizmente o Miami Heat sem o Jimmy Butler não é um time muito competitivo, né? Vai lembrar que o Miami é muito bem treinado pelo Alex Spoelstra, né? O treinador desde a época lá do Big Three do LeBron James, mas eu não vejo grandes dificuldades
para Boston fechar essa série em no máximo 5 ou estourando 6 jogos. Um jogo que era muito aguardado, Clippers e Mavericks, né? As equipes se enfrentaram muito nos playoffs dos últimos anos. E antes do jogo ele foi anunciado que o Kawhi Leonard não ia jogar, né? Não foi pro jogo, mas não deu pro cheiro também. Clippers aplicou uma senhora lavada em cima do Dallas Mavericks. O segundo quarto teve até um fato bizarro, né? O Dallas anotou apenas 8 pontos. Não foi uma tarde e noite boa para Luka Doncic e Kyrie Irving. E esse time do Dallas é muito só esses dois jogadores, né? Os dois carregam muito esse time nas costas. Se os dois não estão num jogo inspirado, acontece o que ocorreu no jogo de ontem. Em playoff, você não tem uma temporada para recuperar. Já perdeu um jogo, se perder o próximo já complica. Indiana e Milwaukee, esse confronto sem Antetokounmpo por enquanto lá pelos lados dos Bucks. E já no primeiro tempo teve Damian Lillard fazendo 35 pontos e abrindo uma grande vantagem para o Bucks contra o Indiana. E isso perdurou ao longo do jogo. No segundo tempo o Lillard não fez nenhum ponto, mas foi o suficiente para abrir a vantagem, para eles conseguirem vencer essa partida. Esse é um confronto também bem equilibrado. A Indiana é uma equipe casca grossa, mas o Haliburton não vem numa fase boa. Todo mundo sabe que ele é um assistente, ele dá muitas assistências, só que o arremesso dele não é uma das melhores características dele. Ele acabou sendo muito assim valorizado devido àquela torneio in-season, né, que foi aquele torneio no meio da temporada que eles perderam para os Lakers lá em Las Vegas, etc. Ele acabou se valorizando muito em pontos, só que não é a característica principal dele. Até as médias ele caiu muito, né? E se esse time depender muito dos arremessos dele, vai ser meio complicado para o Pacers conseguir passar pelo Milwaukee, porque por mais que o Antetokounmpo esteja fora, tem um Damian Lillard aí, ó, que pode ajudar muito esse time, e foi o que aconteceu ontem. E para fechar a noite, aí sim, um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado, que foi Pelicans e Thunder. Ambas equipes jovens, muito jovens. Pelicans sem o Zion Williamson mais uma vez, mas o Thunder pesou o mão de quadra, seus jovens talentos, Shai Williams. O Pelicans até tentou, lutou, ficou à frente do marcador. No final do jogo estava vencendo, só que o Thunder conseguiu ganhar essa partida, abriu 1-0, fechando a primeira rodada dos playoffs da NBA. Então aí com todos os mandantes vencendo, né? Isso é muito importante, por isso que os times sempre querem ficar entre os 4 primeiros para poder iniciar uma série em casa. Imagina, se todos esses times também vencem o jogo 2, abre um 2-0, imagina quem está com 2-0 perdendo, a pressão que vai para o jogo 3 em casa. É o caso que muitos deles vão planejar para essa próxima rodada. Hoje já tem jogo, hoje tem jogos da segunda rodada, tem Cleveland versus Orlando, tem New York versus Philadelphia, tem bastante jogo aí para a gente acompanhar. Então, gente, essa foi a rodada da NBA, como está nos playoffs, pegando fogo. Eu decidi fazer um vídeo analisando essa primeira rodada. Não foquei muito em beisebol, né, MLB e na NFL, que a NFL, o draft é quinta-feira, talvez quarta ou quinta, eu faço um vídeo falando das meus palpites, das primeiras escolhas, tá? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E fique atento aí para os próximos vídeos do canal VR.